Olá, esta é mais uma edição do programa Face do Poder, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Nosso convidado de hoje é um personagem singular da política brasileira, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Empresário, ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube, senador eleito em 2018 com 1.300.000 votos e no Senado tornou-se uma das vozes mais equilibradas do Congresso. Avalista e entusiasta da pré-candidatura do ex-juiz e ministro Sérgio Moro, do Podemos, Girão defende uma união da centro-direita para romper essa polarização Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo, senador, ao Face do Poder. Olha, uma gratidão grande, honra e alegria também, Wilson Silvestre, está podendo bater esse papo com você no programa Face do Poder, que já tem 8 meses aí, com grande repercussão. E estou falando diretamente aqui do Senado Federal. Amanhã recomeçam os trabalhos legislativos de 2022 e nós desde ontem estamos aqui já trabalhando, já nos planejando para encarar esse ano aí delicado, sob todos os aspectos, mas com a graça de Deus, o bem, a verdade, a justiça e a paz vão triunfar no nosso país. Bom, senador, já que eu mencionei na abertura sobre polarização, eu vou começar com uma pergunta. É possível uma terceira via, mais ao centro-direita, sendo capitaneada por Sérgio Moro? Wilson, totalmente possível e já está acontecendo, né? Nós já estamos aí vendo como mudou o tabuleiro, o xadrez aí do cenário político desse ano, com a entrada, ainda no final do ano passado, do ministro Sérgio Moro nessa corrida, né? Acredito que é um presente para o Brasil, a chance que nós temos nessa candidatura dele de resgatar princípios e valores perdidos ultimamente. O Brasil precisa avançar, né? Ele está um pouco estagnado. Eu reconheço pontos positivos desse governo, mas vejo que em algumas bandeiras fundamentais, que as ruas vêm clamando há muito tempo, e que inicialmente até o presidente da República abraçou, né? Como a Lava Jato, por exemplo, mas por ironia do destino, foi nesse governo que os 3 poderes da República conspiraram para que a Lava Jato fosse desmantelada, né? O poder legislativo, que eu faço parte, quando vota, por exemplo, o abuso de autoridade na calada da noite, o STF nem se fala, com decisões esdrúxulas por cima de decisões esdrúxulas. Eu sou um defensor de analisar, pelo menos, CPIs de alguns ministros. É uma demanda legítima do povo brasileiro que vem sendo engavetada sistematicamente aqui nessa casa. Mas também o Poder Executivo contribuiu para a Lava Jato ser desativada praticamente no país, quando, desde a escolha do PGR, né, do Procurador-Geral Augusto Aras, que é um quanto mais crítico, sempre foi da Lava Jato, mas também quando se pega o COAF, se tira, na época do ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, leva para a economia, depois leva para o apêndice do Banco Central. Poxa, um instrumento tão importante para monitorar a lavagem de dinheiro, transações suspeitas, é algo muito estranho também. A tentativa de interferência na Polícia Federal, eu tenho até uma PEC nesse sentido, para dar autonomia funcional para a Polícia Federal. Então, assim, tudo isso ajudou a enfraquecer o enfrentamento à chaga da corrupção no Brasil e acabou ajudando a impunidade. Então, o brasileiro, a gente não pode absolutamente aceitar isso. Por isso que eu acredito que a candidatura do ministro Sérgio Moro, ela traz um alento, traz um frescor, né? Que a gente pode, sim, ter a justiça para todos no Brasil, com desenvolvimento, né? Com causas sociais, e eu acredito que nós estamos aí trilhando um caminho que, com a graça de Deus, vai
vai dar tudo certo no final do ano. Bom, senador, até agora tem 12 pré-candidatos. Na sua avaliação, pela experiência que o senhor tem aí dentro do serpentário político do Congresso, o senhor acha que essa profusão de interesses partidários é um obstáculo na construção de uma chapa forte que aglutine vários partidos de centro-direita? Sinceramente, eu não tenho receio com relação a isso. E eu vejo o ministro Sérgio Moro altamente preparado, capacitado, disciplinado, com muita obstinação em estudando algumas pautas para o Brasil. E ele tem, aqui para nós, venhamos e convenhamos, Wilson Silvestre, e você que está nos assistindo, ele tem uma folha de serviço prestados para a nação. Isso é incontestável, né? Que é símbolo, a Lava Jato, que ele foi um dos comandantes ali, enfrentando poderosos, colocando na cadeia políticos fortíssimos, influentes, né? Até ex-presidente da República, colocando na cadeia empresários corruptos, poderosos também, né? Então, quem tem essa competência, esse trabalho exímio, essa coragem, eu acho que está credenciado, sim, para enfrentar uma campanha dessa. E ele, como tem esse histórico positivo, porque a Lava Jato é símbolo internacional do nosso país no enfrentamento à corrupção, à impunidade, de sucesso, né? Eu acho que isso já deixa o nome dele na boca das pessoas, no país inteiro, né? Quem não tem, eu acho que o voto no ministro Sérgio Moro, eu acredito que não é nem só pela confiança, né, que o povo brasileiro tem nele, mas sobretudo por gratidão, Wilson Silvestre. E você sabe que gratidão é uma força muito poderosa. Acho que é o sentimento mais nobre do ser humano, é a gratidão. Então nós temos uma gratidão, nós cidadãos, falando como cidadão, muito grande a esse ser humano que como juiz fez um grande trabalho, lavou a alma da nação, a jato, né? E também como ministro da Justiça procurou ser fiel aos seus princípios e valores e infelizmente viu ali o seu pacote anticrime ser destruído, né, no próprio governo, e não teve condições de ficar. Então, eu acredito que é a chance que o Brasil tem, uma chance de ouro para que a gente possa retomar o crescimento com valores e princípios no enfrentamento a essa chaga que é a corrupção, que deixa o país de joelhos para o mundo. Eu vou pegar um gancho que o senhor citou aí, dois aspectos que me chamou a atenção. É sobre a corrupção, a Lava Jato, no combate. O Sérgio Moro teve uma corrupção, e também vou falar essa pedagogia de esquerda que tenta demonizar Sérgio Moro, fazendo com que ele se torne um bandido na maior inversão que eu já vi na minha vida. E olha que eu tenho 75 anos, senador, e 42 de jornalista. Eu nunca vi essa inversão. Por pior que tenha sido, por mais erros que tenha sido cometido, é falível o ser humano, mas essa narrativa está transformando, ou pelo menos transformando ou não, melhor dizendo, tenta transformar Sérgio Moro num bandido e o condenado em herói. Você não acha que não vai ter uma reviravolta? Não é possível que o povo brasileiro caia nessa lorota de negócio de pesquisa. Tudo bem que o Bolsonaro tem um desatino, tem cometido bobagem atrás de bobagem, mas eu não acredito que a sensatez do brasileiro, essa sensibilidade do brasileiro vá retornar ao velho esquema de corrupção, aquilo que o senhor citou há pouco aí, que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro combateu o tempo todo, agora está sendo demonizado. Como é que é a avaliação que o senhor faz sobre, principalmente, essa narrativa? Olha, é narrativa mesmo, né? Não tem base nenhuma. Eles chegam ao ponto, Wilson,
de colocar aqui, até no Congresso a gente vê, no Senado, né, as narrativas dizendo que as empresas que foram alvo da Lava Jato quebraram, geraram desemprego, que o ministro é culpado por isso, o Sérgio Moro é culpado. Olha só que coisa! É como se você chegasse, o policial encontrou alguém assassinado, ali a culpa é do policial. É uma inversão completa, é lorota, como você falou, né? Dá vontade de rir, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. Infelizmente, a corrupção rouba sonhos. É o remédio que falta no hospital, o médico que não tem no posto, é a estrada que não existe e acontece acidente, é a escola em péssimas condições. Então, a gente precisa entender, virar essa página definitivamente. E eu vejo um temor muito grande, né? Você vê essa demonização que estão fazendo dele, é por temor, porque se ele fez o que fez, como um juiz da 13ª vara, você imagina o que ele vai fazer com os corruptos como presidente da República. Então, isso é o grande temor para se voltar Petrolão, para se voltar Mensalão, para se voltar o charutão. O charutão são os charutos que o BNDES no governo do PT deu de garantia. Olha que coisa absurda. Deu de garantia no empréstimo do dinheiro seu, do dinheiro meu, no dinheiro do Daniel, que está aí na técnica, de quem está nos assistindo. É um desrespeito a nós, cidadãos brasileiros, pegar o nosso dinheiro, jogar em Cuba, jogar na Venezuela, financiar ditaduras sanguinárias, né? E simplesmente dar charuto de garantia. Olha só a que ponto nós chegamos. Então nós não queremos isso de volta, gente. Não queremos isso de volta. E é muito importante que a gente possa perceber esse momento histórico que o Brasil tem que avançar, de qualquer maneira. Mas por que eu sou muito otimista e esperançoso, Silvestre? Porque eu acredito na força da verdade. E se tem uma coisa que o ministro tem se pautado, até abrindo as contas, né, de forma transparente, por iniciativa dele, de remunerações que ele teve no último trabalho na área privada, algo que você não vê por aí as pessoas fazendo, só quando é obrigado. Então, a força da verdade é uma força muito presente da transparência do ministro Sérgio Moro, mostrando que realmente é diferente. É diferente dessa velha e má política que é praticada ainda no Brasil e que esse governo tentou, pelo menos, vamos dizer assim, ele trouxe essa bandeira das ruas que iria acabar com o toma lá da cá, que iria acabar com a barganha política. E não é isso que a gente está vendo no dia a dia, não podemos dourar a pílula. A gente está vendo aqui negociações, orçamentos secretos, né? Emenda de relator com 16 bilhões de reais. Ou seja, só para você ter uma ideia, lá no meu estado, no Ceará, o responsável, o relator do orçamento do ano passado, mandou para a prefeitura da mãe dele, administrada pela mãe dele, no interior do Ceará, 160 e tantos milhões de reais, sem critério nenhum. Qual é? O IDH era baixo? Por que não foi para a cidade vizinha? Não, é porque a mãe estava lá. Então, emenda de relator, que a população não toma conhecimento das coisas, dá nisso. E continua nesse governo, né? E a gente precisa virar essa página e continuar avançando, faz parte para o Brasil. Tocar num outro ponto aí, senador, que narrativas. Volta e meia a gente vê aí, digamos, na imprensa mais engajada, que Sérgio Moro, a possibilidade de Sérgio Moro migrar para o União Brasil e, claro, soterrar de vez a possibilidade de sair candidato pelo Podemos. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com naturalidade. Eu não sou muito apegado a partido, com toda sinceridade, Silvestre. Eu sou um dos defensores aqui no Senado pela candidatura independente, a candidatura avulsa. Como é nos Estados Unidos, você não precisa de partido para tentar algum cargo. Então, eu acho que faz parte do jogo político
né, ele está muito aberto ao diálogo, isso é bacana, sabe? No momento de tanta intolerância, no momento de tanta polarização no Brasil, né? Você ter um candidato, uma alternativa que queira dialogar, que está buscando dialogar o tempo todo, eu acho isso muito legal. Inclusive, o ministro está indo lá para o Ceará semana que vem, nós vamos recebê-lo lá, quer ter contato com as pessoas, conversar, olhar nos olhos dos cearenses, dos cidadãos, para sentir as necessidades. Então, eu vejo que é muito natural essa coisa de conversar com a União Brasil, que é um partido grande, que tem capilaridade. Só tem que tomar muito cuidado, por exemplo, na formação da chapa, né? Porque o Sérgio Moro ele tem uma história, uma coerência, né? A bandeiras importantes como corrupção e combate à impunidade. Então não pode estar ao lado de alguém que tenha problemas nesse campo, nessa área. Então tem que tomar cuidado, né? Eu acho que ele está consciente, as pessoas estão conscientes, então eu acho que se for seja uma federação, ou seja uma chapa formada por 2 ou mais partidos, que se preserve os valores e princípios do Sérgio Moro, né, das bandeiras que ele defende, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, fim da reeleição, olha a coragem, né? Olha que sonho que a gente tem, o fim da reeleição, né? Então, eu acho que se tiver gente com ele, com esse pensamento, ganha mais força ainda o projeto, porque é a força da verdade, da coerência. Então, eu acho que precisa apenas tomar o cuidado com quem é que vai ser vice, como é que vai ser, para que a coisa possa fluir de uma forma mais tranquila. Bom, diante do que o senhor disse aí, há a possibilidade, por exemplo, fala, o Sérgio Moro, ele precisa de foro privilegiado, porque o PT, sendo eleito, vai perseguir, vai levá-lo para a prisão. O senhor acha que existe a possibilidade do ex-ministro Sérgio Moro desistir da candidatura e candidatar-se ao Senado, não importa o partido, como o senhor disse, para ter foro privilegiado? Eu pergunto isso porque o senhor convive com ele, o senhor tem um diálogo permanente com ele e o grupo à sua volta. O senhor acha que existe essa possibilidade? Eu acho muito difícil, né? Pelo que a gente tem conversado, ele está muito firme, muito determinado, né? Numa pré-candidatura à presidência da República. Eu acho que ele transcende essa questão menor de necessidade de um foro, que deveria até acabar no Brasil. Ele é um defensor de que se termine, inclusive, a boa notícia é que o Senado já votou, antes mesmo da gente chegar aqui, há 3 anos atrás e meio, e está na Câmara, está na mesa do presidente Arthur Lira para votar o fim do foro privilegiado, mas parece que não é prioridade lá. Por isso a importância da sensibilização de você que está nos assistindo para cobrar o seu deputado federal que fale com o presidente para colocar. Em vez disso, olha a prioridade dele, Silvestre. Querem votar essa semana ou na próxima jogo de azar, liberação de jogatina. Olha o que é que dá na cabeça dessas pessoas, com o Brasil com fome, as pessoas com desemprego, com inflação, vai querer trazer mais problemas para o Brasil, que é uma porta para a corrupção, sem falar na destruição de valores da família. Mas eu acredito que o ministro é um idealista, né? Ele está focado em visitar todo o país e fortalecer a sua campanha dentro da coerência que tem sido muito resguardada dentro dessa campanha. Então, eu acredito que essa possibilidade de ele ir para Senado não existe. Tá? Eu vejo uma disponibilidade muito grande e é uma chance que a gente tenha, seria até uma frustração muito grande para mim, embora tê-lo aqui como senador, né, um colega para a gente fazer o que tem que ser feito aqui no Senado, que precisa. O Senado, eu acho que vai ser o maior desafio do povo brasileiro esse ano, porque a gente vai precisar trocar os senadores, né? Além do presidente, que eu acho que é importante que a gente tenha mudanças, mas o Senado, a gente
precisa dessas 27 cadeiras trazer pessoas comprometidas com bandeira da prisão de segunda instância, do fim do foro privilegiado, pelo menos aí uns 70% deles, porque senão a coisa vai ficar difícil para o Senado aqui brasileiro, que está sendo um entrave para reformas e para uma série de coisas. Então, eu prefiro ver, por mais que seria ótimo ter o Sérgio Moro aqui como senador, mas vê-lo como presidente da República, que o país ele precisa de um caminho de desenvolvimento com responsabilidade, com segurança jurídica, que são essas bandeiras que ele tem encorpado na campanha. Bom, o senhor não vai a gente não vai terminar essa entrevista sem dar um aperto de mão de ferro no senhor. O senhor foi uma voz atuante no contraponto dos ataques ao governo de Jair Bolsonaro na CPI da saúde, mas agora apoia um adversário do presidente. O senhor não teme ser utilizado por bolsonaristas, digamos assim, mais exaltados aí pelas ruas, já que o senhor é um homem que circula muito e tem uma proximidade muito grande com a população de um modo geral? Eu te agradeço de coração por essa pergunta, porque quem acompanhou a CPI, foram 6 meses, mais de 70 sessões, eu participei de todas, 100% de presença, e você sabe, você acompanhou, foi um show de horrores, de agressividade, de manipulação explícita, com interesse eleitoreiro, né? O único objetivo ali era do G7 devastar a imagem do governo federal. E eu procuro prezar pela justiça, né? Eu sou um senador independente. Sempre me coloquei assim, não apenas com falas, mas com ações, com atitudes. Eu não tenho um cargo indicado, Silvestre, no governo federal, para nada, absolutamente. As minhas emendas parlamentares são apenas aquelas constitucionais, as emendas impositivas. Você tem uma ideia, nas 2 indicações do presidente da República, uma delas, a para o Supremo Tribunal Federal, eu votei publicamente contra. Só 2 senadores fizeram isso. Então, assim, eu tenho independência total. Questão de arma de fogo. Eu tenho uma divergência, né, com as ideias do presidente. Eu acho que a posse, tudo bem. Quem quiser, né, o respeito que tem em casa ou no comércio. Mas andar nas ruas armados é você agravar o problema da segurança pública, né, porque você vai querer resolver um problema jogando gasolina. Então, eu não concordo e fui um dos articuladores para a derrubada do decreto. Mas, de forma muito objetiva, aquela CPI, eu fui Brasil. Eu não fui presidente da República. Eu não fui Palácio do Planalto. Eu fui o que era correto, né? E mostrei, e falei que desde o início, que o presidente estava equivocado quando ia nos locais sem máscara, causando aglomeração, dando declarações contra as vacinas, naquele momento que as vacinas eram fundamentais. Então, assim, eu disse isso, fiz inclusive requerimentos nesse sentido para ele explicar algumas visitas, inclusive aqui perto da sua terra, aqui em Brasília e próximo a Goiás, de algumas andanças da comitiva presidencial. E eu procurei ali buscar corrupção, né? O que essa CPI, diferente de tantas outras, como o Mensalão, tantas outras que aconteceram, não quis olhar, né? Porque foram bilhões de reais enviados para estados e municípios e não faltou, foi escândalo. Dinheiro não faltou, mas escândalo sobrou demais, né? A Polícia Federal e a CGU que o digam, né? Mas eles não quiseram olhar. Eles blindaram os governadores, os prefeitos, sobretudo o consórcio do Nordeste, que a CPI do Rio Grande do Norte mostrou que está atolado de escândalo com aquele calote da maconha, dos respiradores que nunca chegaram. Então, eu defendi ali o Brasil com independência, né? Não foi governo. E eu repito para você, eu acredito que o governo tem pontos positivos, sim. Tem ministérios respeitáveis, né? Você não tem escândalos de corrupção no governo, embora que o governo colaborou para o afrouxamento da nossa legislação anticorrupção e acabou sendo a favor da impunidade,
Agora, tem muitos equívocos também, né, que a gente precisa virar a página e avançar. Então, por isso que eu acho que Sérgio Moro é uma alternativa de luz, né, de paz, de verdade para o futuro da nossa nação, para os nossos filhos e netos. Muito bom. Como diz o velho ditado, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final de nossa conversa hoje com o senador Girão. Muito obrigado, senador, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, sobretudo, pela essa aula de cidadania que o senhor deu. A gratidão é toda minha em participar do seu programa, Wilson Silvestre, todos os nossos irmãos que estão assistindo, não apenas em Goiás, mas em todo o Brasil. Eu estou aqui sabendo de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas para servir o estado do Ceará e o Brasil, né? Então, conte sempre comigo, admiro o seu trabalho, muitas pessoas já tinham me falado, né, sobre o seu trabalho, e nós estamos aqui para colaborar com um país melhor, um país mais justo para todos. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua audiência, sua participação é muito importante. Nos acompanhe no Facebook, Instagram e no portal hoje.com. Não se esqueça, deixe o seu gostei ou não. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e companhia. Até a próxima.